paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Naum, profeta Naum, e este é o último vídeo que explica o livro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos então agora entrando no capítulo 2 e vamos ver hoje o capítulo 2 e o capítulo 3, porque eles vão tratar da batalha, da derrota da Síria, que se via, ou que se vê como um leão, e a lamentação sobre a capital, a cidade de Nínive. Em relação à batalha, o profeta fala a respeito do ataque. Como vai ser esse ataque? Veja, é uma linguagem poética, é uma linguagem que representa aquilo que virá. Então, ele fala de uniformes coloridos, vistosos. Ele está falando de uniformes escarlates, vermelhos, armas reluzentes, e isso tudo associado com som de rodas e de carruagens. Ou seja, eram as principais armas de batalha daquele tempo, as carruagens ou os carros de guerra. Então, esse barulho todo, esta visão bastante chocante daquilo que está acontecendo. Ele fala de lanças. Lanças aqui não é um símbolo. Lança aqui é lança mesmo, ou seja, lanças serão usadas, além de outros objetos e armas, serão usadas, e estas lanças normalmente eram feitas de cipreste, a madeira de cipreste. Ele conta que os guerreiros estão com pressa. Pressa de quê? Pressa de atravessar o pátio, pressa de atravessar o lugar que está aberto para chegar perto do muro. Lá no muro, normalmente o que eles faziam era construir um abrigo que protegesse os soldados daquelas coisas que eram lançadas de cima dos muros. Então, as pessoas, para se protegerem, os soldados ou as pessoas, para se protegerem, que elas estavam em cima dos muros, elas lançavam óleo quente, coisas quentes, azeite, água, pedras, enfim, elas usavam qualquer coisa para ferir os que estavam abaixo. Ele está contando aqui, então, que os guerreiros eles tinham pressa, eles estavam andando rápido, correndo, tropeçando depressa para chegar no abrigo, para se proteger dos objetos que eram atirados sobre eles, para que eles não fossem atingidos. A derrota é contada aqui em tópicos específicos. Então, como é que era essa derrota? Eles haveriam de abrir com portas de rios. Rios aqui, entende-se que o rio que existia lá, na verdade, ele era irrigado por canais. Então, imagina-se que o que ele estava falando aqui é que estes canais iam ser abertos para que a água viesse destruindo também. E eles iriam se abalar bastante. Ele fala em dissolver, ele fala em derreter-se. O que é derreter-se? É se abalar. É uma metáfora, é um símbolo de que a pessoa está com tanto medo, com tanto pavor, que ela acaba desmaiando. Por quê? Porque todas as pessoas à sua volta estão sendo mortas. Nínive vai ser levada cativa. Assim como muitos cativos chegaram a Nínive, agora é a vez de Nínive ser levada cativa. Quem é o seu inimigo para levar cativo os habitantes de Nínive, os ninivitas? Aqui, quem determina, quem dá ordem de cativeiro é o próprio Deus. As pessoas gemem, batem no peito em sinal
de angústia, de dor, de preocupação, de medo. E eles contam que até as servas vão fazer isso. Em outras palavras, desde o maior até o menor será atingido por este medo, por esta angústia durante a batalha. E vão gemer, e vão bater no peito, e vão chorar. As tropas assírias são comparadas a um açude que se arrebenta. Ora, para que serve um açude que se arrebenta? Para absolutamente nada. Então as tropas aqui são como açude roto, açude arrebentado, açude que é inútil. Não haverá força capaz de segurar o poder de ataque que Deus está empreendendo contra a Assíria. Mesmo que se grite, mesmo que se chore, mesmo que se esperneie, não interessa o que o inimigo está fazendo, as forças de Deus vão derrotar a Assíria. Nínive, que tanto saqueou, que tanto despojou, que tanto roubou riquezas das outras nações e que tinha um monte de riqueza lá na cidade guardada porque havia retirado dos outros povos, agora iria ser totalmente saqueada e despojada. Nada haveria de restar. O medo e o pavor era a única coisa que se via. O derretimento do coração, o tremor dos joelhos, as dores nos lombos, o enegrecimento dos rostos, tudo isso simboliza o medo e o pavor dos ninivitas, dos assírios, diante da força, do poder do exército que Deus mandou. Logo em seguida, o autor, então, já falou sobre a batalha, já falou sobre o ataque, já falou sobre a derrota, agora ele vai falar sobre a Assíria propriamente dita, que é como um leão. Ela é como um leão, só que é um leão derrotado. A metáfora aqui, o símbolo que se usa é de um leão. O amado está vendo este símbolo aí do leão alado? Este era o símbolo dos assírios. Em muitas inscrições, em muitos prédios, construções, haviam estas imagens esculpidas, haviam estátuas, haviam pinturas, enfim, havia toda uma iconografia, um conjunto de símbolos que eram colocados, sejam pinturas, sejam mosaicos, sejam alto relevo, baixo relevo, imagens e figuras que representavam a Assíria. E o que representava a Assíria? Este leão alado. Tá? Aqui se fala de covil, de lugar de pasto. Então, onde o leão caçava? O leão caçava no pasto de caça do leão e trazia as suas caças para o covil, para os seus filhotinhos. Os filhotes vão ser destruídos desta forma. A presa vai desaparecer, eles não vão ter o que comer. Onde suas presas eram mortas e onde eles dominavam sem qualquer tipo de oposição, agora não vai existir mais. Os carros de guerra, a espada vai atingir os leões. O símbolo de poder da Síria era o leão, eram os leãozinhos. Não haverá mais presas, não haverá mais mensageiros. Os leõezinhos vão desaparecer. Aliás, todo o lugar vai desaparecer. O leão poderoso, né, dono, senhor de todos o lugar, vai simplesmente ser derrotado por um poder maior que o dele. Finalmente, o capítulo 3 fala sobre a lamentação de Nínive. E aqui
nós vamos ver uma descrição da queda da cidade de Nínive, que era a capital deste reino poderoso. Ele começa a falar ai de Nínive. Ai, a palavra ai, ela aqui, neste contexto, ela é utilizada para lamentar os mortos, é utilizada no sentido de de apresentar uma ameaça terrível. Que pena a população de Nínive estar sofrendo isso. Ai de Nínive que estará sofrendo isso tudo. A punição, então, está sendo anunciada como se já tivesse acontecido, de tal forma que ele já fala como se os ninivitas estivessem mortos. Tal a certeza da profecia em relação ao seu cumprimento. Ele fala de uma cidade sanguinária, e os ninivitas, os assírios, eram sanguinários. As suas batalhas eram violentas. Eles tinham formas de matar extremamente violentas, não era só a morte. Eles também faziam a morte com requinte de maldade. Eles estavam cheios de mentira, eles mentiam, eles enganavam, eles rapinavam todos os lugares. Eles destruíam tudo sem qualquer tipo de misericórdia. Isso é importante que se diga. Os assírios nunca tiveram misericórdia para com os povos que eles conquistaram. E isso é importante porque nós vamos ver no final o ponto final em relação aos assírios. Tudo vai ser invertido aqui. Deus está falando através do profeta Naum que aquele que fazia tudo isso agora vai sofrer tudo isso. Então, quem praticava esta maldade, esta violência, esse requinte de maldade, essa rapina, esse engano, esse engodo, agora vai sofrer na mesma moeda. A luta e a morte são retratadas pelo profeta. Então ele fala de açoite, ele fala de barulhos, de roda, de cavalo, de carro, ele fala de espada flamejante, ele fala de lança relampejante, ele fala de mortos e cadáveres. Então ele está descrevendo a batalha e o final da batalha no sentido de destruição. Ele fala também de uma outra metáfora, a metáfora da meretriz e da feiticeira. Eles, como que uma meretriz, como uma prostituta, como uma feiticeira, que elas enredavam, enganavam e levavam à ruína os povos para que pudessem dominar sobre todas as outras nações, agora elas seriam tratadas como prostitutas, como feiticeiras. E como se trata uma feiticeira, uma prostituta? O povo jogaria imundície sobre a Síria, ou seja, sobre esta meretriz. Quando ele fala de imundícia, ele está falando de esterco, ele está falando de imundícia mesmo. Então, tudo que era de mais nojento, tudo que era mais de imundo, seria jogado sobre ela. E isto seria feito como se fosse um desfile, como se fosse um espetáculo público para todo mundo olhar e sentir desprezo. E aí o profeta pergunta, ironicamente ele pergunta, quem vai chorar por Nínive? E a resposta é ninguém. Quem vai ter compaixão de Nínive? E a resposta é ninguém. Por que isso?
Porque do mesmo jeito que a Assíria fez com outros povos, onde não havia quem chorasse, onde não havia quem tivesse compaixão, assim será feito, será pago na mesma moeda. O julgamento aqui está reproduzindo a atitude, a ação da Assíria em relação aos outros povos, assim seria para com ela. E ele fala aqui uma coisa interessante, ele dá um exemplo. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Ah, mas Nínive é poderosa, a Síria é poderosa. Pois é. O profeta diz sim, ela é, mas Tebas era mais. Tebas era uma das mais poderosas cidades do Egito, que era uma das mais poderosas nações daquela época. Como Tebas caiu, Tebas foi levada para o exílio, Tebas foi levada em cativeiro, suas crianças foram mortas, seus soldados, suas mulheres foram destruídas, foram levados em grilhões. Da mesma forma que a cidade de Tebas, que era muito maior e muito mais poderosa do que Nínive, caiu e aconteceu com ela isto. Quem é Nínive para se livrar das mãos poderosas de Deus? Nínive vai sofrer um destino semelhante. Aliás, muito pior, porque não sobrou, hoje em dia não tem muita coisa para se ver lá. A Síria é uma outra imagem, é como se fosse um embriagado cambaleante que vai andando e que vai cambaleando, como um fruto maduro que é só bater na árvore, que é só sacudir a árvore e ela já cai nas mãos de quem está embaixo com a boca aberta para tragar Nínive. É assim que o profeta está descrevendo o final, né? Aquilo que vai, os acontecimentos finais, aquilo que vai acontecer com a Síria e com Nínive. Total destruição. O poder da Síria é ridicularizado. Ele usa de sarcasmo. Os soldados que eram tão poderosos, valentes, viris, é como se fosse um grupo de mulheres que não tinha treinamento para a guerra, que não sabia guerrear, ou seja, que era mais fraca, não tinha força física, né? Era como se fosse mulher. O portão deles não tinha nenhum tipo de garantia. Os portões não seriam defesa, porque os ferrolhos haviam sido quebrados, destruídos. Não haveria segurança, né? Deus ordena que se faça um sítio no sentido de cercar a cidade e esperar que ou a cidade se entregue ou a cidade morra de fome e de penúria. Então ele tira sarro, ele diz, vá lá, prepare água, reforce fortaleza, reforce os muros com tijolo de barro, faça tudo isso, mas tudo isso não tem a menor diferença na hora que eles serão assediados, a hora que os soldados irão guerrear, porque tudo isso vai cair diante do fogo e diante da espada. Ele também compara isto tudo, ou estes assírios, com um bando de gafanhotos que vai fazer o estrago. Gafanhotos eram muito comuns naquela época e eles sabiam que se fazia inúmero estrago. Não tinha como deter, não tinha como impedir o estrago dos gafanhotos. Então aqui vai se dizer, é como um ataque de gafanhotos, não vai sobrar nada. Ninguém vai poder impedir o que vai acontecer. Os gafanhotos se espalham, voam. A mesma forma, os negociantes tão famosos e tão donos de si da Síria iriam
também fugir para todos os lados. Mas não ia dar em nada, né? Assim como os gafanhotos passam, assim também os capitães, os príncipes, os poderosos da Assíria passariam. A burocracia econômica, os poderosos, os governantes, a burocracia militar, os capitães, os guerreiros, tudo isso iria ruir, iria desaparecer. A Síria dependia muito da economia, dependia muito dos seus militares, mas aqui os seus militares eram como gafanhotos que se iam, desapareciam, voavam para longe e não faziam mais a sua função de proteger, de apoiar e de manter a Assíria. Os pastores, que deviam ser responsáveis pela direção, governo do povo, cuidado, tudo isso agora é denunciado pelo profeta. Estes pastores não estavam cuidando de ninguém. Esses pastores estavam, na verdade, dormindo em serviço. Eles eram incapazes de fazer qualquer tipo de proteção para com a Assíria. Os pastores sequer conseguem reunir o rebanho que se espalhou, que fugiu de medo. E isto era a função de um pastor. O pastor tem esta função e ele não conseguia fazer nem isso. A poderosa Síria, então, meu amado, está morrendo de uma ferida incurável. Só que ela morre por uma ferida que é a crueldade dela mesma, a crueldade que nunca se acaba, nunca para. Todos vão se regozijar, inclusive Judá. Não é pelo prazer da punição. Não, cuidado, meu amado. Não fique feliz porque alguém está sendo punido. Não fique feliz porque alguém está se dando mal. Não fique feliz. Não é esta a palavra que está colocada aqui. Esse regozijo não é pelo que está acontecendo de punição, mas pela proteção que Deus deu a eles. Deus estava livrando a opressão, Deus estava livrando da aflição, Deus estava dando refrigério ao povo. E por isso, meu amado, nós podemos nos regozijar por conta do poder, do amor e da misericórdia de Deus para nos trazer bem, para nos trazer paz, para cumprir as promessas que Ele nos traz. Nunca para se alegrar com o mal. Não, não é isso. Nós estamos dizendo aqui, o profeta está dizendo aqui, se regozije pela vindicação de Deus, pela proteção de Deus, pelo cumprimento das promessas que Deus faz. Amém, amados? Bons estudos.